Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bom dia, que a bênção, a graça e o poder de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Jamais se esqueça, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele estará ao teu lado hoje para proteger você, sua família, lhe amparar e lhe conceder a vitória. Tudo posso naquele que me fortalece, e a razão pela qual a cada dia, todas as manhãs, nos levantamos para nos fortalecermos no Senhor, para que possamos nele realizar todas as obras para a honra e glória do nome dele. Muito bom dia! Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 3, o versículo 1. De noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Jamais nós devemos nos esquecer. O amor que existe dentro do coração de um ser humano, esse é colocado por Deus. Quanto mais próximo alguém vive ao lado do Senhor, mais ele vai conseguir amar. Quanto mais distante ele tiver do Senhor, menos capacidade ele terá de conseguir amar o seu semelhante. É a razão porque algumas pessoas têm dificuldade de oferecer o perdão. Quando estão longe do Senhor, elas não conseguirão oferecer o perdão, porque o perdão é uma obra divina. É Deus que efetua essa obra no nosso coração. É Deus que faz esse trabalho por nós, porque se nós estivermos independentes do Senhor, jamais conseguiremos oferecer o perdão. É a razão. Quando nós amamos como Deus almeja que nós devemos amar, é porque nós estamos cheios dele. Quanto mais ligado a ele, você conseguirá amar. Quanto mais distante do Senhor, você não terá capacidade de amar ao seu próximo. Isso se aplica a todos os relacionamentos com os nossos familiares, os relacionamentos com os nossos amigos, relacionamento com pessoas que nós nos damos no nosso dia a dia. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o versículo 1, o fato se dá no período da noite, quando a esposa tenta segurar o esposo e ele não está ali, e ela sente falta do seu amado, do seu esposo, aquele homem pela qual ela escolheu estar ao seu lado no decorrer de toda a sua vida. E é nesse instante, com anseio, com desejo de estar próximo a ele, é que ela se levanta na busca de estar perto do seu amado. Jamais nós devemos nos esquecer que o desejo de estar próximo a um outro foi colocado por Deus lá no Jardim do Éden. É o próprio Deus que disse para Adão e Eva que eles não deveriam se afastar um do outro, porque um completa o outro. Quando nós estamos longe da esposa ou do esposo, nós na verdade sentimos falta. Faz parte da nossa essência, faz parte da nossa vida. É o Senhor mesmo que disse, já não são mais um, eles se tornarão uma só carne. Quando alguém ama alguém, ele fará de tudo para proteger essa pessoa. Ele buscará todos os esforços espirituais e físicos para trazer proteção para a pessoa amada. Ele não a deixará vulnerável. Isso, quando nós estamos falando, podemos claramente entender. Não se dará nunca da forma física, nem muito menos da forma emocional. Buscará com todas as suas forças e recursos protegê-la, ampará-los, para que ambos possam viver uma vida feliz. Como nós podemos ver no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a jovem donzela, possivelmente a sulamita, ela na verdade estava ainda vivendo o período em que estava solteira e ela almejava estar ao lado do seu esposo. Nos seus sonhos, nos seus pensamentos, na sua fantasia, ela acreditava que seria na casa da sua mãe, onde ela mesma morava, que ela iria realizar seu casamento com Salomão. Não acreditava que o seu casamento poderia se dar nos palácios de Salomão, mas ela sonhava e almejava que dentro da sua própria casa, onde ela tinha crescido e nascido, ela teria a oportunidade de consolidar os laços afetivos com o seu esposo e viver ao lado dele para todo sempre. Geralmente um casamento, quando se dava naquele período, havia uma grande procissão, um grande número de pessoas acompanhavam o noivo e a sua noiva, montados cada um no seu devido cavalo. Nesse versículo, Sulamita sonha com esse momento apoteótico, onde ela, sentada no seu cavalo, ao lado do seu esposo, estão indo para a cerimônia de casamento.
Era o maior desejo dessa moça, era o maior sonho do seu coração, onde publicamente, diante de todas as autoridades, diante de Deus, dos seus pais, ela receberia uma bênção para viver ao lado do seu amado para todo sempre. O maior desejo do seu coração era torná-lo feliz. Ela entendia que ela tinha uma responsabilidade. Por ser feliz, ela teria também agora o compromisso de fazer o seu esposo feliz. No mesmo entendimento, Salomão compreendia que por todas as bênçãos recebidas por Deus e por toda a sabedoria que ele tinha recebido, ele agora também tinha o compromisso de levar a sua esposa a viver em momentos felizes. A partir do versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Sulamita começa a descrever o cortejo nupcial. É como se alguém estivesse indo à frente e colocando as flores no meio do caminho, ou se outras pessoas, moças também, colocassem perfume para que os noivos pudessem passar. Todo o cortejo do casamento estava indo em direção ao palácio. Em alguns momentos ela acreditava que esse cortejo também poderia estar em direção à sua casa, mas eram os sonhos de uma mulher, era o desejo de um coração apaixonado. Ela sonhou com esse momento em toda a sua vida e agora estava sendo o momento onde ela iria realizar todos os seus sonhos. A bênção de Deus, dos seus pais, dos seus amigos estavam sobre eles e eles sonhavam em viver uma vida feliz. Os soldados do rei o escoltavam. Os soldados do rei não permitiam que nenhum mal acontecesse nem a ele nem a sua esposa. Todo o cortejo estava protegido pelos soldados de Salomão. Toda a corte estava amparada nesse momento pelos anjos celestiais. A bênção de Deus pairava sobre Jerusalém e aqueles que estavam ali iriam contemplar de uma forma apoteótica a bênção de Deus, a coroação de uma rainha, a coroação de um rei e um casamento abençoado pelo Senhor. Todo o palácio estava devidamente preparado para essa ocasião. Jamais alguém poderia se casar naquelas circunstâncias se o palácio não estivesse preparado para receber o noivo e a noiva. Tudo estava devidamente preparado para essa ocasião. As pessoas estavam vestidas adequadamente para a cerimônia de casamento. O palácio estava decorado para receber o noivo e a noiva. Aqueles que tinham a responsabilidade de celebrar essa cerimônia, todos eles estavam vestidos adequadamente para essa ocasião. Nenhuma pessoa que estava dentro do palácio naquele momento fugia do padrão real para que todos pudessem entender que o que estava acontecendo estava de acordo com a vontade de Deus, a bênção do Senhor, e ambos viveriam uma vida feliz. Embora nós estejamos nessa manhã aqui falando dos sonhos de uma moça para com seu esposo, nós jamais devemos nos esquecer, Deus é o noivo dessa igreja. Deus um dia irá receber todas as pessoas que lhe amarem, que lhe receberam e que aceitaram a Cristo no seu coração. Todo aquele que irá entrar para as bodas do Cordeiro deverá também estar vestido adequadamente. Essa vestimenta jamais conseguirá alguém vestir-se com as suas próprias obras, com a sua própria capacidade. Para que alguém esteja vestido adequadamente para as bodas do Cordeiro, é necessário vestir-se da vestimenta do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Somente Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, portanto, somente Jesus pode conceder a vestimenta adequada para todos os seus filhos. Todos aqueles que vão a ele são vestidos com seu manto de justiça e terão autoridade e direito de herdar e viver com o seu Deus eternamente. Se porventura alguém tentar entrar nas bodas do Cordeiro com a sua própria vestimenta, com a sua própria capacidade, esse será colocado para fora, porque nenhum de nós temos condições com a nossa própria justiça vestirmos adequadamente para nos apresentarmos diante do nosso noivo, do nosso Deus. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver abertamente, claramente, que aqui retrata a vida de um homem e de uma mulher, de um noivo e de uma noiva, de um marido e de uma esposa. O amor se dá na vida de alguém porque Deus coloca esse sentimento dentro do nosso coração, mas a intimidade reservada para a vida a dois se dá dentro do casamento. Dentro do contexto da vida dos orientais, dos israelitas, não havia sexo antes do casamento, o sexo era guardado para depois do casamento. Era nesse momento, diante de Deus, que eles recebiam a bênção de Deus, é que então partiam para uma vida a dois, e dentro de uma vida a dois, eles agora tinham a oportunidade de usufruir das bênçãos de um casamento
que envolviam também ao sexo, a banalização dessa compreensão levou à banalização do sexo. É a razão pela qual nós nos deparamos com muitas famílias destruídas, crianças que nasceram sem conhecer os seus pais, sem ter uma família onde pudesse ser estruturada para ser um bom cidadão, conhecer a Deus e amar ao Senhor e viver ao lado dele. É a razão pela qual na sociedade que nós encontramos uma tamanha desestruturação, filhos que não conhecem os seus pais, filhos que não receberam a devida educação, filhos que não foram disciplinados, filhos que não têm uma orientação completa do que é de fato reconhecer o que Deus espera para as suas vidas. Mas se tivessem seguido a orientação da palavra do Senhor, das orientações divinas no que diz respeito à vida dois, tenho certeza que a sociedade hoje seria muito mais bem estruturada para seguir e conseguir alcançar os patamares pelos quais Deus estabeleceu para cada um de nós. Jamais nós devemos nos esquecer, a palavra de Deus nos ensina como é que deve ser a vida a dois no período do namoro, do noivado e no casamento. O período do namoro é um período para que nós possamos conhecer um ao outro. O período do noivado é um período mais avançado, onde já tiveram conhecimento, onde agora no noivado eles aprofundam a abertura do seu coração para que possam tomar uma base maior para dar um passo mais seguro que é o casamento. Mas quando estão casados, que recebem a bênção de Deus, entendem que o passo foi tomado com tamanha segurança que já não pode mais retroceder. A partir de agora é avançar, é seguir adiante, é seguir à frente, é de fato viver até os últimos momentos de amar um ao outro e de viver uma vida fiel um ao outro. Após casados, a vida íntima se aprofunda, porque essa é a vontade do Senhor. A partir do momento em que então se casam, recebem a bênção de Deus para usufruir de todos os conceitos oferecidos dentro do casamento. É a razão pela qual a cada dia nós precisamos buscar ao Senhor, aprender dele na sua palavra, para que nós possamos aprender como lidar com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso semelhante. É buscando na fonte que nós aprendemos a amar. Longe do Senhor jamais teremos condições de aprender o verdadeiro amor. Por isso que a cada dia a palavra de Deus nos faz um convite a nos debruçarmos diante da sabedoria divina, bebermos dessa fonte, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos mais sábios. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor, amá-lo cada vez mais, viver mais para o céu e menos para essa terra. Toma conta do nosso coração, nos ensina a Te amar cada dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.